Boa noite, irmãos e irmãs. Rogamos a Deus suas bênçãos a todos nós. E com o coração amoroso, convidamos Jesus para ficar conosco agora e sempre. Hoje é a quarta semana do ano, com palestras com temas sugeridos pelo Departamento da Família do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E nesta semana serão todas voltadas para o tema Culto do Evangelho no Lar. E esta é uma campanha permanente. E hoje, então, vamos falar sobre Jesus. Mas Jesus no lar. Quem não gostaria de ter Jesus o tempo todo em seu lar? Nosso mestre, né? Nosso amigo, nosso irmão, nosso modelo a ser seguido, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vejamos então o que Emmanuel nos fala na primeira página do livro Jesus no Lar, escrito por Neio Lúcio através de Francisco Cândido Xavier. Vou ler só um trechinho do segundo parágrafo e diz assim: quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, Emmanuel fala aqui que quando nós, seres imperfeitos, que somos, não é? Espíritos ainda em evolução, nos dermos conta da grandeza dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, a Boa Nova, vamos compreender que o Mestre não é só aquele que nos trouxe as leis divinas, o motivador para que possamos fazer as melhores escolhas, ou aquele que nos oportuniza facilidades em nossas vidas aqui na Terra, mas sim a grande oportunidade de crescimento, oportunidade para deixarmos de viver como o homem velho e dar lugar ao homem novo. Emmanuel fala que, se compreendermos verdadeiramente o Mestre Jesus, veremos que ele é o renovador da vida de cada um de nós. Jesus é o irmão que trabalha não só para a nossa reforma, mas para o nosso renascimento como homem novo, como transformadores de nossas vidas. Tenhamos a certeza de que seus ensinamentos é a receita certa, o caminho para seguir sem erro algum, caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade, que todos nós estamos fadados, nascemos para isso, para sermos felizes. Então, vamos parar de dar voltas, parar de dar o nosso jeitinho e vamos seguir em linha reta, né? Fazer o que tem que ser feito. Precisamos deixar de pertencer àquela categoria de espíritos da terceira ordem. Já leram no Livro dos Espíritos? Nesta ordem, na terceira ordem, nós nos encaixamos assim muito bem. Se não em uma delas, é possível que nos encaixemos em um pouquinho de cada uma delas. A categoria dos espíritos imperfeitos, que está na questão 101 do Livro dos Espíritos, podemos passar para a segunda ordem, dos espíritos bons, e trabalhando um pouco mais para o nosso progresso espiritual, através do nosso esforço,
da nossa boa vontade, chegaremos a espíritos puros. Olha, chegaremos lá, sim. Podemos demorar mais ou caminharmos em linha reta e chegarmos sem tanta demora. Nesta questão 101 do Livro dos Espíritos, eu vou comentar só um pouquinho desta questão, porque ela é matéria de estudo. Então, a terceira ordem nos apresenta 5 classes. As principais, Kardec nomeou ali. Então, temos espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Cada classe dessas é apresentado as suas características lá na questão, né? Seria bom, então, que todos lessem, quem ainda não leu, para analisar, para refletir. E aí podemos até nos perguntar, em qual das classes apresentadas está mais próximo da minha maneira de ser? Como posso avançar no meu progresso moral? Qual das minhas imperfeições posso trabalhar para melhorar conforme as leis de Deus? Nesta questão 101, que fala das características dos espíritos da terceira ordem, temos a informação de que os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nós temos a intuição de Deus, mas ainda não compreendemos o nosso Pai Maior, as suas leis. E na questão 107, que fala das características dos espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, fala que estes espíritos já compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Olha só. Só nesta informação podemos ver a diferença das duas categorias, né? A terceira e a segunda ordem. E o quanto ainda temos que percorrer, trabalhando para o nosso progresso moral e atingir então a categoria de bons espíritos. Mas vamos com calma, porque sabemos que a evolução, ela não dá saltos. Então, vamos caminhando, vamos sentindo a cada modificação nossa para melhor. Vamos vendo como está a nossa forma de pensar, de ver os acontecimentos, como vemos nossos amigos, como vemos a nossa família. Vamos nos percebendo ao nosso redor, refletindo sobre nossos atos, nossos pensamentos. Quantas vezes durante o dia fizemos julgamentos? Ou será que não? Não julgamos nem em palavras e nem em pensamentos. Isso são reflexões. Isso só para começar uma autorreflexão. E isso ninguém precisa saber, não. É nós, é para nós. Não é preciso, não, falar para ninguém. Essas reflexões só importam para nós mesmos. Porque a evolução, ela é individual. Cada um tem que trabalhar para a sua própria evolução. Nós temos que cuidar de nós, dos nossos atos. Vamos lembrar um pouquinho o que Jesus falou. Jesus nos falou o quê? Vigiai e orai. Orai e vigiai
os nossos pensamentos. E quantos de nós faz isso? Aí vamos ver a questão 919 do Livro dos Espíritos. O que Santo Agostinho responde a Kardec quando faz a pergunta. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho então responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E uma outra pergunta na sequência, complementando esta, Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí, nesta pergunta, Santo Agostinho responde nos dando uma receita magnífica. E começa assim, abre aspas: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E Santo Agostinho continua com as informações, com todas essas dicas de autoconhecimento. Vai mais ou menos umas 2 folhas do texto, né, de Santo Agostinho. E no meio das palavras de Santo Agostinho, ele coloca: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, Santo Agostinho aí falando que o progresso é individual e o conhecimento de si mesmo é a chave. Então, vamos ler. É muito bom essa passagem do Livro dos Espíritos, essa questão. É a prática para o autoconhecimento. E com o autoconhecimento vamos nos melhorando. E nos melhorando, vamos melhorando o mundo em que vivemos. E vamos sentindo melhor Jesus. Vamos ver que Ele, Jesus Cristo, em todo o nosso processo de adiantamento, nos momentos de tristezas, nos momentos em que achávamos que não íamos conseguir dar mais um passo à frente, Ele estava ali, juntinho de nós, como aquele amigo que fica feliz pelo nosso progresso. Mas não só próximo a nós, de braços cruzados, Ele está próximo de nós, mas nos auxiliando. E assim vamos compreendendo mais Jesus. E trazendo aqui uma fala do Emmanuel, ele diz o seguinte: a criatura não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz, traduzir-lhe
os pensamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então Jesus vai ficar conosco, nos auxiliando através de ações vivas. Emmanuel está falando que não vamos mais nos contentar com as reuniões adorativas, indo aos centros espíritas ou igrejas, templos, a nos reunir com outras pessoas para ouvir os ensinamentos de Deus. Não precisamos deixar de fazer, de ir ao centro espírita ou à igreja. Não deixamos, porque é muito bom também, nos fortalece. Mas quando entendermos melhor o Cristo, vamos querer trazê-lo para o nosso santuário familiar, para a nossa casa. Olhem só, para o mundo melhor, precisamos dar um passo à frente, com mais determinação para a nossa evolução. E cada passo à frente, mais fácil vai ficando, porque a nossa compreensão ela vai se alargando e as coisas vão se tornando mais fáceis. No livro Fonte Viva, por Emmanuel também, através de Francisco Xavier, o nosso querido Chico, no item Cristo e Nós, Emmanuel comenta a passagem dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, versículo 10. E abre aspas. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quem leu Paulo e Estevão lembra desta passagem. Neste texto, Emmanuel inicia assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Olha só que a gente está conversando aqui. A nossa contribuição para um mundo melhor. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. E aqui uso a pergunta de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, ele fez uma reflexão em cima desse trecho. Eu achei muito bacana. Ele faz a seguinte pergunta, o seguinte comentário. Se para o mundo se redimir, nós precisamos de almas redimidas, então o que eu estou fazendo para redimir o mundo? Então é bem mais longe. Entenderam? Eu melhoro e melhoro o mundo. Então o que eu estou fazendo para redimir o mundo? Será que é só o trabalho de Jesus que importa? Então é Jesus que vai redimir o mundo? E nós, seres inteligentes do universo, qual a nossa contribuição? Mas Emmanuel fala que o mundo só vai se redimir quando as almas se redimirem. E fala em almas, espíritos encarnados, e que Jesus espera pelos homens. Nós esperamos por Jesus e Jesus espera por nós. Então temos que fazer a nossa parte. Somos co-criadores deste planeta. Se queremos um mundo melhor, mais justo, temos que fazer a nossa parte. Não tem outro caminho. No final do texto, Emmanuel coloca que cristianismo significa Cristo e nós. É parceria mesmo. Jesus fazendo a parte dele e nós a nossa. E como faremos a nossa parte?
passando por vicissitudes. Um dos atributos de Deus é a misericórdia, né? Lemos isso no Evangelho. Então, nos é dado situações, através dessa misericórdia divina, é-nos oferecido situações, que pode ser como expiação ou prova, expiação e prova juntos, para que possamos nos redimir de algo que cometemos equivocadamente. Pode ser no passado, ou, feliz de nós, que possamos nos redimir de algo que fizemos nessa mesma encarnação. Podemos fazer isso. Então, são oportunidades para nos colocar em condições para fazer a nossa parte na obra da criação. Vicissitudes. Somos cooperadores para a nossa própria redenção espiritual. Na questão 132 do Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? E a resposta é um pouquinho longa, mas os espíritos respondem logo no início. Abre aspas. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Lá, os espíritos puros, né, da primeira ordem. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E que, para isso, é necessário sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Está lá na questão que Kardec pergunta e os espíritos então respondem. E também visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, não estamos aqui fazendo turismo, né? Nós viemos aqui para nos melhorar. E o que vem a ser as vicissitudes? Expiação ou provas, já falamos. Que são os problemas, que são os desafios, as dificuldades que passamos de toda ordem. Mas vejam que não estamos sozinhos, em momento algum. Precisamos sim trabalhar para o nosso progresso espiritual. Mas temos Jesus trabalhando conosco. Olha o incentivo. Cada um fazendo a sua parte. É para isso que estamos encarnados. Jesus é o governador do nosso planeta. Sabemos disso, não é? Jesus conhece cada um de nós, sabe o que nos deixa feliz e o que nos deixa triste. Ele sabe até o nosso apelido. Ele nos conhece na intimidade como um verdadeiro amigo. Ele está no nosso lar. E como Jesus pode estar com cada um de nós e saber da nossa intimidade? Como isso acontece? Então, em uma palestra já antiga do Divaldo Pereira Franco, ele fala que o médium Francisco Xavier, o nosso querido Chico, fez fotos Kirlian. Já ouviram falar, certamente. A foto Kirlian é a foto de uma emanação energética da pessoa. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele coloca que todos os seres vivos se revestem de halo energético. Inclusive os animais, né? Todos os seres vivos.
E no homem, a aura surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. E as pesquisas, conta Divaldo, que as pesquisas que estavam fazendo com Chico alongaram-se. E pesquisadores de um laboratório de parapsicologia quiseram medir a aura do Chico. Então vieram os cientistas, os pesquisadores, com muitos aparelhos, com sensores como contadores de Geiger, para medir a radiação, para saber até onde a aura do Chico chegava. E olhem, viram que a aura do Chico tinha 20 metros, sendo que o normal são apenas 2 centímetros. E Divaldo ainda brinca nesta palestra, dizendo, sorrindo, que 2 centímetros de aura é para quem tem, porque tem gente que não tem. Por isso, então, podemos perceber a explicação daquelas situações que aconteciam muito com Chico, como, por exemplo, em uma fila enorme de pessoas para serem atendidas, e muitas dessas pessoas ficavam cansadas, ficavam pensando, nossa, como essa fila está demorando, que eu estou cansada, pensando, nossa, como demora para ser atendido aqui, gente. E quando essa pessoa chegava lá para Chico atender, Chico lhe fazia um comentário daquele pensamento que a pessoa tinha lá na fila, né? Mesmo sem a pessoa falar nada. Então, não é magia, né? É moral elevada. Então, pergunto, e qual seria o tamanho da aura de Jesus? Podemos imaginar? Como Jesus pode saber de cada um de nós, na nossa intimidade? Então, nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através do nosso querido Chico, que durante o reinado do imperador romano Augusto, que os historiadores chamavam a Era de Ouro de Augusto, porque era a melhor fase em comparação às fases anteriores e as que vieram depois dele, de Augusto, o imperador. E sabem por quê? Porque Jesus nasceu durante o reinado de Augusto. E Humberto de Campos nos conta neste livro que a chegada do Cristo envolveu a Terra em elevadas vibrações celestiais. A Era de Augusto consistiu, na verdade, do século do Evangelho, ou da Boa Nova, nos conta Humberto. Podemos ter noção do tamanho da aura de Cristo? E podemos responder que a aura de Cristo tem o tamanho do nosso planeta Terra. Por este motivo, Ele sabe tudo o que nos acontece. Por esta razão, Ele nos conhece muito bem, sabe das nossas necessidades e nos auxilia sempre. Nós é que precisamos nos reconhecer seu amigo, trazer ele para mais próximo de nós. Agora, já finalizando aqui a nossa fala, vamos voltar ao livro Jesus no Lar, onde Jesus, na casa de Pedro, conversando com Pedro e outras pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, entre outras perguntas com o mesmo sentido, Jesus pergunta a Pedro: como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende?
E Pedro responde: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E Jesus aí explica. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, meus queridos irmãos, vamos implantar o Evangelho no lar. Vamos convidar Jesus para ficar conosco. Podem ter certeza, qualquer dificuldade que possamos ter, com Jesus fica mais fácil. Muito obrigada pela atenção e muita luz a todos.